Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho de funções logarítmicas, né? Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre elas. E aí, de acordo com a definição, né? Uma função logarítmica é uma função f, né? De reais em reais, que leva, né, todo x pertencente aos reais a um log de x numa base A ou numa base B, não tem problema. Então, toda função que tem essa cara y igual log de x numa base A ou numa base B, ou f de x que é igual log de x numa base A, ela é denominada função logarítmica. As funções logarítmicas, assim como o logaritmo tem algumas condições, né? A condição de existência do logaritmo é que essa base, que eu chamei de A, ela tem que ser um número positivo, tem que ser um número maior que zero, e essa base também não pode ser 1. E aí, o x, né, ele tem que ser um número também positivo. Então, essas são as condições de existência para uma função logarítmica. Bom, então nós sabemos que a base pode ser qualquer número maior que zero, tal que seja diferente de 1. E aí a gente, por conta dessa base, assim como na função exponencial, a gente consegue verificar os dois comportamentos da função. De uma forma geral, de uma forma básica, mais elementar, uma função logarítmica tem um gráfico com dois comportamentos para a base. Quando a base ela é um número maior que 1, número maior que 1, a gente tem uma função que nós consideramos função logarítmica crescente, que é quando o x cresce, o y está crescendo também. Já quando esta base é um número que é maior que zero e é menor que 1, ou seja, esta base está entre 0 e 1, aí nós temos uma função com outro comportamento, né? Função que tem um comportamento decrescente. Quando o x cresce, o y diminui. Então, aqui a gente tem uma função logarítmica crescente. Aqui nós temos uma função logarítmica decrescente. O que implica uma função ser crescente ou decrescente? Justamente esse cara aqui, né? A base da função logarítmica. Base maior que 1, função crescente. Base entre 0 e 1, função decrescente. Bom, como que a gente faz então para a gente conseguir construir esse gráfico respeitando as suas devidas localizações, né? Aqui alguns exemplos de funções logarítmicas. Pode utilizar aqui alguma coisa assim, ó. F de x que é igual log de x na base 2, com x maior que zero. Um exemplo. Tem outro exemplo aqui que a gente pode uma g de x que é igual log de x maior que zero também, né? E no caso a base é base 10, né? Quando não apresenta base. Então, algum outro exemplo aqui, log
opa, y que é igual log de x na base 1/3. Aqui é uma função decrescente, né? Temos uma outra aqui, de y também, é igual ln de x, logaritmo natural de x, a base é Euler, né? Como do logaritmo natural. Então a função, nesse caso aqui, ó, x maior que zero, tem que ser, né? Também x maior que zero, tem que ser. Aqui a gente tem uma função crescente, aqui a gente tem uma função crescente, aqui a gente tem uma função decrescente, aqui a gente tem uma função crescente. Todo crescimento e decrescimento, ele se baseia em relação à base, né? Então agora a gente vai falar do gráfico, né, da função, que a gente já mostrou ali. Para a gente falar de gráfico, a gente vai usar um exemplo aqui. Vou pegar esse primeiro aqui, log de x sobre 2, y igual log de x sobre 2. E aí a gente vai construir o gráfico desta função, né? Então, para a gente construir o gráfico desta função, nós temos que levar em consideração alguns aspectos, né? Vou colocar aqui. O x e o y. Então, nós temos que a função é essa, né? Y que é igual log de x na base 2. E aí, ó, a gente vai usar aqui para construir a propriedade do antilogaritmo, tá? Então, se y é igual log de x sobre 2, eu sei que o x vai ser igual ao antilog de y na base 2. Né? E aí a gente, né, vamos iniciar não atribuindo para o x e sim para o y, para usar o antilog, né? Vamos começar aqui com menos 3 e depois eu sei quanto que eu consigo para o x. Então, o x é igual a antilog de menos 3 na base 2. Esse x, então, vai ser 2 elevado a menos 3, que vai ser 1 sobre 2 ao cubo, que vai ser 1 sobre 8. Então, quando eu atribuo 1 sobre 8 para x, eu vou conseguir esse menos 3 de y. Agora a gente vai, né, para o próximo, já que a gente já aplicou aqui antes logo, vamos aplicar agora aqui. X que é igual antilog de menos 2 na base 2, e vai ser igual a 2 elevado a menos 2, né? E vai ser igual a 1 sobre 4. Então, quando eu atribuo, quando eu atribuí no antilog menos 2, eu consegui 1/4 aqui. Vamos para o próximo. X igual antilog de menos 1 na base 2, né? E o x vai ser igual a menos 1 para o y aqui, né? Menos 1 por y aqui. Eu vou conseguir 2 elevado a menos 1 vai ser 1 sobre 2. Quando eu atribuo meio, eu consigo menos 1 lá. Então vamos para o próximo. X é igual antilog de 0 a base 2. Isso que é igual a 2 elevado a 0 é igual a 1. E aí a gente segue, né, o mesmo raciocínio. Quando eu atribuo 1 aqui, eu consigo 2
Quando eu atribuo 2 aqui, eu consigo 4. Quando eu atribuo 3 aqui, eu consigo 8. Aí eu fiquei exatamente com os pontos aqui que a gente vai fazer o gráfico, né? Vou deixar o gráfico bem aqui. Então, o primeiro ponto é menos 3, é 1/8 para x, menos 3 de y. Y, x. Menos 1, menos 2, menos 3. E 1/8, ó. É 1/8 menos 3. Depois, 1/4 e menos 2, né? Um quarto menos 2. Depois, menos 1,5. Menos 1,5 para x, menos 1 de y. Depois, 0 e 1. Depois, 2 e 1. 2 para x, 1. 2 então. E 1 de y. Estou pegando uma escalinha diferente de y aqui, tá? 2 e 1. Depois, 4, 2, 3, 4. 4 e 2. Não vou nem colocar esse 8 e 3, né? Porque ele vai dar muito distante. Mas eu já consigo entender o comportamento do gráfico aqui, né? Basicamente, o comportamento é esse.